Oi, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, sou estudante da Universidade Estácio, estou cursando o primeiro semestre em Letras, com especialização em Inglês, e hoje eu vim aqui apresentar o meu PCC em formato de vídeo para vocês. No nosso PCC foi nos apresentado uma charge de uma professora que estava ali em sala de aula, dando uma aula de regiões do Brasil, mais especificadamente da região sul e nordeste. E aconteceram algumas coisas na sala de aula e ela teve uma oportunidade muito legal de dar uma aula bastante interativa, bastante interessante, mas ela não soube aproveitar a oportunidade que ela teve. Eu vou deixar a charge passando para vocês. Como vocês puderam ver, teve duas crianças que se empolgaram bastante com a aula, com o tema que ela falou, porque elas se identificaram, elas tinham um conhecimento prévio do conteúdo que a professora iria apresentar para eles. E isso é muito bom, porque isso gera diálogo na sala de aula. A professora ela teve uma ótima oportunidade de conversar com os alunos, de pedir para que eles falassem mais sobre a região que eles vieram, porque eu estou com a charge aberta aqui, parece que veio do Nordeste, e ele ficou super animado com a aula, porque ele iria poder contar histórias sobre a terra dele. E isso seria muito legal, porque ele tinha esse conhecimento que poderia ter sido muito bem aproveitado dentro da sala de aula. A professora poderia ter perguntado, poderia ter falado que gostaria que eles participassem mais, porque isso ia gerar uma troca de conhecimento tanto do aluno com a professora quanto da professora do aluno, porque isso ia formar uma aula muito mais dinâmica, uma aula muito mais interessante, muito mais significativa do que simplesmente, como ela mesma falou, simplesmente abrir um livro e ter um texto com perguntas que ela provavelmente ia ler e depois ia fazer uma avaliação. Então ela teve uma chance muito legal de ter uma aula bastante didática, bastante interessante com os alunos, e ela não soube aproveitar, além de ter um preconceito com a forma do aluninho falar, que ele tinha um sotaque diferente, dela, e ela falou simplesmente para ele falar português direito, o que não foi nada certo, na minha opinião, a professora fazer isso, porque é uma questão cultural e deve ser respeitada. Ele não falou errado, era só o jeito dele falar. Como dito, os alunos tinham um conhecimento prévio do conteúdo que a professora ia apresentar, e isso traz para a sala de aula uma coisa muito interessante, que é a conversa, que é justamente ter essa interação, ter esse diálogo com os alunos. Isso é muito importante, porque isso gera uma aula muito mais interessante para os alunos, causa uma aprendizagem muito mais significativa, porque os alunos estão se identificando com aquele tema. Então é muito mais fácil para eles terem... qual que é a palavra? Eles terem interesse por esse tema, E isso poderia causar uma grande mudança nessa aula, porque poderia ter sido muito bem aproveitado essa oportunidade para abrir uma roda de conversa, para esse aluno poder contar as histórias, que eu acho que a professora também iria aprender bastante com esse aluno, e a partir dessas histórias apresentar o conteúdo, explicar o conteúdo juntamente com a participação dos alunos, que estariam muito mais interessados e muito mais prestando muito mais atenção na aula, porque seria uma aula muito mais interativa. Bom, na questão 2 do nosso PCC foi dada pra gente a seguinte situação: se a gente, nós estivéssemos do lugar dessa professora, o que a gente faria, quais atividades que a gente faria, quais seriam os métodos de avaliação e etc. Bom, depois de com certeza eu aproveitar ao máximo essa interação que o aluno teve, que eu acho muito importante essa troca de conhecimento, eu acharia muito interessante dividir as salas em grupos, em duplas ou grupinhos, e dar a ele regiões específicas para cada um apresentar, para cada um ir atrás, pesquisar, mandar tarefas, claro, com perguntas e respostas, até do livro didático, mas eu acho interessante
usar livros, talvez slides, imagens, né, bastante coloridas, porque parece que estamos lidando com crianças aqui na Charge, e eu acho que isso chama um pouco mais de atenção. E eu acho que seria muito interessante dividir a sala em vários grupinhos para cada um pesquisar uma região diferente, pesquisar seus costumes, suas comidas, questões geográficas também, para poder apresentar. E apresentar como poderia ser em slides, né? Talvez não seria tão legal com crianças, mas talvez criar uma espécie de apresentação com cartazes, com imagens, né? Colocar as mesas, juntar os grupinhos e montar, né? Como se fosse uma feira de conhecimento. O que me lembra uma atividade muito legal que eu tive quando eu estava no ensino médio. Foi muito interessante porque eu sou da região do MS e aqui tem, né, várias cidades, como todo mundo sabe. E o professor foi muito esperto e fez exatamente isso. Fez uma feira de conhecimento onde era do terceiro ano, não era minha sala, mas toda a escola presenciou para conhecer o trabalho dos alunos que fizeram uma apresentação muito legal sobre as regiões aqui do Mato Grosso do Sul, cada cidade, que é Aquidauana, Corumbá, Três Lagoas, enfim. E eles falaram das questões históricas da cidade, das questões, né, culturais, das comidas, trouxeram imagens, trouxeram comidas típicas dessas regiões. E teve também, muito legal, porque tinha alunos que não eram da minha cidade, que era a cidade que a gente, né, estava estudando, eram de outras. Então também foi muito fácil para eles terem essa interação. Eu achei uma jogada do professor muito interessante e principalmente abrir isso para a escola, porque era um assunto bastante importante a gente saber da nossa região. Então eu com certeza pegaria o exemplo desse professor e aplicaria na sala de aula, né, claro, com uma outra estrutura, porque estávamos no ensino médio aqui, de novo, parece que estamos lidando com crianças. É uma estrutura um pouco mais simples, né, conforme a idade deles, mas eu acho que seria muito interessante fazer esses grupos e apresentar, contar até histórias, porque às vezes poderiam ter familiares na família dessas crianças que seriam de outros lugares. Então isso poderia ajudar também, né? Contar histórias, questões geográficas, questões históricas, comidas típicas, cultura e tudo mais. Acho que seria bem legal fazer essa divisão por grupos e fazer essas apresentações por cartazes, por imagens, por comidas típicas. Eu acho que seria bem interessante, seria bem interativo e os alunos iam, né, ficar muito mais animados com a aula. Essas apresentações poderiam também ser facilmente avaliadas, né, com critérios de conhecimento, estrutura dos cartazes, né, avaliar essa série de coisas, cada um, né, o que cada um apresentou, o que cada um trouxe, o que cada um ajudou a formar, né, aquela apresentação, poderia ser muito bem avaliado desse jeito. E claro, né, como é de costume, as escolas terem uma prova, né, com perguntas de múltiplas escolhas ou perguntas abertas sobre o conteúdo em si. Então eu usaria sim essas duas formas de avaliação. Uma apresentação, que seria a parte interativa, seria a parte que ia atiçar a sala de aula a ir atrás desse conteúdo, de buscar por si próprios o conhecimento. E a avaliação, né, que é obrigatório na maioria das escolas ter uma avaliação, pelo menos uma avaliação bimestral. Então eu usaria essas duas formas de avaliação. Como dito anteriormente, se estivesse no lugar dessa professora, eu com certeza iria dar brecha para esse aluno falar um pouco sobre a região dele, até porque eu também ficaria bastante interessada em saber, porque eu não sou dessas regiões. Então, da região do Nordeste, por exemplo. Então, eu acharia bastante interessante e poderia abrir uma conversa, né? Perguntar se mais alunos eram de tais regiões, se eles sabiam alguma coisa, se tinha algum parente que era dessas regiões,
se eles soubessem alguma coisa, iria explorar também esses conhecimentos prévios que eles teriam, porque eu acho que isso deixa a aula bem mais fácil, né? Deixa a aula mais interativa, deixa a aula mais fácil, deixa os alunos mais interessados, e depois eu explicaria o conteúdo que eu preciso passar para eles, né? Todas as informações, mas com certeza eu não iria ter esse preconceito linguístico que a professora teve de jeito nenhum. Mas eu iria aproveitar ao máximo essa oportunidade que o aluno, de deixar ele falar, para ter uma aula bastante interessante. Bom, esse foi o meu TCC, eu espero que eu tenha falado certinho, né, tudo que eu queria passar e ajudar os outros alunos também, já que eu vou postar esse vídeo, eu espero que eu possa ajudar também as outras pessoas que estão tendo um pouco de dificuldade para fazer. Foi isso, e eu quero agradecer a oportunidade de poder gravar o vídeo. Obrigada e bom trabalho para todos os alunos.